E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer uma lista de 5 características que todo investidor precisa ter se de fato ele quer ter uma rentabilidade acima da média. Ou seja, a maioria dos investidores tende a fazer uma diversificação maior e escolher ativos padronizados, ou seja, aqueles ativos com baixa volatilidade, que não oscilam tanto de preço e que pagam dividendos. Geralmente esse é o padrão da maioria dos investidores. E quem faz esse tipo de comportamento tende a ter rentabilidade positiva, ou se tiver negativa vai ser uma rentabilidade pouco negativa, ou seja, variações muito baixas, oscilações muito fracas na carteira. Eles fazem esse tipo de comportamento para evitar sustos e evitar grandes volatilidades. Mas quando você toma esse tipo de atitude, você também, consequentemente, acaba perdendo a chance de ter grandes ganhos. E nesse vídeo eu vou trazer 5 características que todo investidor tem que ter. E claro, depende do perfil de cada um, mas quem tiver esse tipo de perfil, se seguir essas características, tem mais chances de ter rentabilidades mais altas. Lembrando também que é muito perigoso a gente falar sobre esse tipo de postura, porque nem todos terão o sangue frio necessário para isso. Poucos passaram por momentos de dificuldade extrema ou criaram casca suficiente para tomar atitudes como estas que eu vou citar nesse vídeo. Portanto, muito cuidado ao escutar essas dicas, esses conselhos, porque às vezes não se adequam ao seu perfil de investidor. A gente analisa que esses comportamentos que eu vou citar aqui no vídeo são padrões de pouquíssimas pessoas e geralmente os grandes investidores têm também esses padrões de comportamento. Portanto, muito cuidado, porque nem sempre você vai ter a capacidade ou o perfil necessário para isso. E se você não tiver o perfil necessário para isso, as chances de você ter, ao contrário de grande rentabilidade, ter grandes perdas é gigantesca. E o pior, grandes perdas sem possibilidade de recuperação. A primeira característica de pessoas que buscam maior rentabilidade é ter uma concentração um pouco maior. Então, enquanto a maioria dos investidores faz uma super diversificação, escolhendo diversos ativos, buscando mitigar os prejuízos, mas consequentemente acaba também acabando com a possibilidade de grandes rentabilidades. Grandes investidores, pessoas com mais tolerantes à volatilidade e a risco, tendem a fazer uma concentração um pouco maior. Obviamente, conforme o patrimônio crescer, as chances de você ter uma diversificação maior aumentam. Mas geralmente no início, com um pouco menos de dinheiro, a tendência, se quiser ter rentabilidades maior, é ter uma concentração um pouco maior, ou seja, colocar 4 ativos, 5 ou até 8 ativos no máximo. Então, grandes investidores, pessoas mais tolerantes à volatilidade, também buscando grandes retornos, fazem uma concentração um pouco maior do que a média dos investidores. Claro que essa concentração também obriga você a estudar mais os ativos, ou seja, conhecer mais as empresas a fundo. Então, requer muito tempo disponível para estudo e análise e também escolher os melhores preços, buscando sempre visualizar os melhores cenários possíveis e também os piores cenários possíveis. Então, todo mundo tem que um pouco imaginar o pior cenário se materializando e que atitude você tomaria se isso acontecesse. Porque como estamos no Brasil, tudo pode acontecer. Às vezes aquele preço que você imagina que nunca vai cair e chegar, acaba chegando. Então, se você conseguir analisar e escolher os melhores preços, os melhores momentos de entrada, as melhores empresas, uma concentração pode ser até algo favorável para você que busca mais retorno. Geralmente, esse tipo de postura exige que você seja uma pessoa que acompanha mais o mercado, uma pessoa mais por dentro do mercado de ações. Pessoas leigas, se tentarem fazer concentração, a tendência é terem prejuízos até permanentes. Portanto, esse tipo de postura requer muito acompanhamento e você tem que gostar muito da prática do investimento para fazer mais concentrações do que diversificação. Não é qualquer um que consegue ter esse tipo de comportamento.
A segunda característica que você tem que ter é a tolerância à volatilidade. Eu já vi alguns comentários aqui no meu canal de pessoas que estavam perdendo 15%, 20% e estavam desesperadas. Só que eu já consegui o grande feito de perder mais de 60% e recuperar tudo e ainda sair no positivo com um lucro muito alto. Só que esse tipo de atitude eu passei meio que na marra, então eu tive que aprender à força. Eu acabei não vendendo minhas posições, até aumentei um pouco as posições com o meu caixa que eu tinha disponível e de um prejuízo gigantesco eu saí para um lucro muito bom. Então eu acho que é possível você aguentar essas volatilidades se você quer rentabilidades maiores. Só que você tem que cuidar muito com o timing de compra. E mesmo que você às vezes acerte o timing de compra, ativos mais voláteis que caem bastante, também em momentos positivos tendem a subir bastante. Então é difícil você domar esse tipo de ação, você montar em cima dela e se aguentar firme dela devido ao fato de ela estar mudando de preços o tempo todo. Não é todo mundo que tem estômago necessário para aguentar esse tipo de movimento, mas quem consegue se adaptar a esse tipo de movimento tem maiores chances de ter rentabilidade maior. Quem sabe no curto prazo, no médio prazo vai ver variações negativas muito fortes, mas quando o mercado acaba andando, a rentabilidade aumenta drasticamente, porque na mesma força que esses ativos voláteis caem muito forte, quando a situação econômica melhora, ele também sobe muito forte. Só que não é todo mundo que tem a coragem e a capacidade necessária de aguentar essa volatilidade. Agora, se você não tiver esse perfil e não aguenta essas oscilações ou acaba vendendo no fundo em pânico, é melhor você nem sequer tentar esse tipo de atitude que eu estou falando. É um negócio que a pessoa tem que ter essa habilidade e desenvolvê-la depois, porque leva muito tempo e dá muito trabalho. Você tem que aguentar muito sofrimento para poder suportar grandes variações de preço e poder montar em cima de boas ações que vão valorizar bastante. Muitas empresas que valorizaram muitos por cento já passaram por grandes momentos de queda. Então, se você não tiver tolerância a esse tipo de desvalorização, você também não vai saber segurar esse ativo nos momentos de grande alta. Então, é muito complicado. Outra característica que você tem que ter muito importante é gostar da atividade, gostar do ramo. Você tem que ser apaixonado pelos investimentos e amar o que está fazendo. Realmente, de fato, você tem que se olhar como uma pessoa que foi feita para isso, uma pessoa que gosta disso e que constantemente estará acompanhando o que está acontecendo por dentro de tudo, lendo sobre o assunto, de fato fazendo aquilo por prazer, porque é uma atividade que realmente você gosta e que faz você se sentir mais vivo, mais útil para a sociedade, digamos assim. Então, quanto mais você tiver essa visão de aquilo que você faz é porque você de fato ama e gosta de fazer, as chances de você ter sucesso e rentabilidades maiores e acima da média aumentam, porque pelo fato de você estar sempre acompanhando, você sempre vai priorizar aquilo e vai saber escolher os melhores momentos de compra, vai saber escolher os melhores ativos, que às vezes todo mundo está falando mal, mas você está acompanhando mais e sabe que aquele ativo não tem nada de ruim, na verdade, é uma ótima oportunidade, enfim, você sempre estará olhando à frente do que os outros estão vendo pelo fato de você fazer uma atividade que você gosta muito. Só você tem que saber de fato se você leva jeito ou não. Existem pessoas que amam muito uma atividade, mas não levam jeito nenhum. Então você tem que conciliar a paixão pelo que faz com a habilidade. Se você tiver essas duas características, por mais raras que sejam de se encontrar, as chances aumentam drasticamente de você ter resultados muito mais altos. E também isso fará que em momentos de dificuldade, crise econômica, você não se desfaça das suas posições e você fique tranquilo seguindo investindo. Então, quando você gosta do que faz, até em momentos ruins, onde todo mundo estaria desesperado, você segue feliz, porque você está fazendo a atividade que você de fato gosta. Outra característica de pessoas que buscam rentabilidades acima da média é que elas gostam de deixar um caixa esperando pelos momentos de maior pânico possível. Geralmente, pessoas acima da média já passaram e têm experiência, ou seja, já viram grandes crises e não acreditam mais que tudo vai acabar nesses momentos. Então,
Quando todo mundo estiver em pânico, elas vão contra a manada, ou seja, todos estão vendendo, todos estão em pânico, elas esperam esse momento para realizar as melhores compras possíveis. Geralmente, esses momentos de extremo pânico é quando os juros futuros já estão lá para cima e estão jogando projeções cada vez piores. O dólar também dispara, enfim, a gente vai saber diversos sinais, a gente vai perceber quando o momento é o pior possível. Então, quando você estiver nesse momento de total caos, onde você não vê nenhuma perspectiva boa de futuro, geralmente essas pessoas que ganham resultados acima da média estarão de fato gastando muito forte o seu caixa. Geralmente essas pessoas têm paciência necessária para esperar os melhores momentos. Então, enquanto todo mundo está lá comprando muito na alta, esses fazem o contrário, eles estão comprando muito na baixa. Só que para você ter esse tipo de comportamento, você tem que ter sempre rentabilidade, caixa, dividendos entrando, você tem que sempre estar trabalhando, gerando resultados para ter sempre disponível munição para aproveitar esses melhores momentos. E a quinta característica daqueles que buscam extrema rentabilidade alta de fato, é que eles muitas vezes torcem para cair, ou seja, enquanto a maioria está torcendo para subir, eles estão torcendo para o mercado cair de preço, para eles acumularem cada vez mais ativos. E eles não têm nenhum tipo de preocupação com o que vão pensar dele ou se ou se tem alguém dependendo da rentabilidade dele, como os grandes gestores de fundo. Geralmente, quem tem grandes rentabilidades são pessoas individuais, ou seja, elas investem para elas mesmas. E investir para si mesmo lhe permite ter autonomia para tomar as melhores decisões sem se importar com volatilidade de curto prazo que afasta muitos cotistas. Então, é uma vantagem muito grande que o investidor individual tem nesse tipo de comportamento. Ele fazer o que ele bem entender, ele pode torcer para que tudo caia e, de fato, no Brasil, vale muito a pena torcer para que tudo caia, porque aqui tudo despenca, de cada 10 anos a gente vê uma nova crise muito forte. Então, torcendo para tudo cair, as chances acabam aumentando. E você acaba aumentando os aportes, tendo cada vez mais ações, ganhando cada vez mais dividendos. E quando o mercado melhora, as valorizações são extremamente superiores à maioria de todos os outros tipos de investimento. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo.